Orlando Ferrari Neto, médico, cirurgião plástico com bastante experiência aí, que atua aqui em São Paulo, em quase todos os hospitais de São Paulo, não é mesmo, doutor? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite, Daís, é um prazer. Muito bom dia, eu que agradeço, obrigada pela disponibilidade, por vir aqui falar sobre esse assunto que interessa tanta gente, não só mulher, né? Com certeza. Os homens também, que é cirurgia plástica. Vamos começar? Vamos lá. Cirurgia plástica. Qualquer pessoa adulta pode fazer? Acho que, como qualquer outra cirurgia, qualquer pessoa, acho que não. Cada cirurgia, plástica ou não plástica, tem suas indicações. Inclusive, foi interessante você mencionar, Daísa, adulto, porque nós temos também cirurgia plástica pediátrica. Sim. Existe indicação desde a orelhinha, algumas anomalias congênitas, pacientes às vezes com fissura lábio-palatina. Até o pessoal lá do Centrinho de Bauru tem um trabalho muito bonito nesse sentido. Então, assim, desde a pediatria existe indicação sim para cirurgia plástica. Para você ter uma ideia, a cirurgia plástica o paciente mais novo que eu faço, que a cirurgia plástica faz, é o paciente que nasce já com o cordãozinho aberto na coluna. Sim. A gente tem que pegar, já esperar ele nascer, já prepara a sala ao lado, já para fechar a coluninha do paciente. Então, o paciente tem 30 minutos de vida. Então, a cirurgia plástica não tem nem idade. Foi interessante você tocar nesse ponto, mas mesmo adulto, principalmente falando na parte estética da cirurgia plástica, acho que tudo tem que ser muito bem indicado, avaliado, as comorbidades do paciente, as doenças que o paciente tem, a expectativa, se ele já fez outras cirurgias, tudo tem que ser muito avaliado de forma criteriosa. Claro, como você disse, então tem essa separação de cirurgia plástica por necessidade, por algum problema, tipo uma criança que nasce lá com a espinha bífida, né, que chama, ou por estética, né? Perfeito. As questões estéticas, né, a gente viu aí que o Brasil lidera esse ranking. Por que aqui no Brasil gostam-se tanto? Por que os brasileiros gostam tanto de cirurgia plástica? É verdade. Realmente importante esse ponto que você tocou também, lembrar sempre que é, de certa forma, indivisível a parte de reconstrução de estética da plástica, porque mesmo quando a gente reconstrói, eu, por exemplo, sou do grupo de câncer de mama, nós utilizamos técnicas também estéticas e tentamos sempre deixar muito bonito. É indivisível. A plástica surgiu há muitos anos, 2000 anos antes de Cristo, como cirurgia de reconstrução, mas realmente ela vem despontando muito nessa parte estética e existe essa diferença cultural de alguns países, algumas regiões. Eu acho que isso explica muito essa questão do Brasil e dos Estados Unidos, que são os países que competem, né, uma competição de estatística somente, para ver quem que é o país que mais opera cirurgia estética no mundo. Hoje, de acordo com dados bem recentes agora do último mês da Sociedade Americana de Plástica, os Estados Unidos passaram o Brasil, mas muito próximos como o primeiro país de cirurgia estética, e o Brasil está em segundo lugar. No último ano era o Brasil. Então, eles estão sempre equiparados. Eu acho que tem uma semelhança cultural muito grande entre os países. As cirurgias variam um pouco de acordo com a cultura de cada país, de cada continente, mas um dado interessante também que a gente vê é que, de forma global, né, no mundo, as cirurgias estéticas vêm crescendo, independentemente de quais. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Esse último dado agora recente mostra 2,3 milhões de procedimentos de lipoaspiração no mundo. Então, tanto nos Estados Unidos, Brasil, mundo, é o procedimento estético mais realizado no mundo. E eu acho que essa questão de biquíni, verão, essa preocupação toda com o corpo, explica bastante também essa cultura aí brasileira de muitas cirurgias estéticas, assim como nos Estados Unidos. Né? Por ser um país tropical, né, acho que justifica bastante, né? Aí as mulheres também gostarem bastante da lipoaspiração. Vamos dividir, então. Vamos falar de lipoaspiração? Claro. Como que é essa técnica, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, como que é? Eu tenho vontade, mas tenho um pouco de medo, de receio. O que a lipoaspiração faz? Vocês, médicos, cirurgiões, como que vocês conseguem reconstruir o corpo ali com a lipoaspiração? Lipoaspiração é um procedimento já antigo, mas ela ficou bem estabelecida no final dos anos 70. Tá? O francês Iloá, em 77, ele desenvolveu essa cânula parecida com o que a gente usa hoje com a ponta romba. Então, são cânulas de metal longas e com calibres variados. Ele diminuiu o calibre também e colocou uma ponta romba, ou seja, que tende a não machucar tanto os vasos por dentro, porque é um procedimento feito às cegas. Tá? A gente não vê a ponta da cânula, então precisa de muita expertise, muito treinamento realmente, porque desde 77
pouca coisa mudou de lipoaspiração, entraram algumas tecnologias como laser, tecnologia para melhorar a definição da lipoaspiração, a retração de pele, mas a lipoaspiração em si, a técnica mudou muito pouco. São cânulas de metal ligadas num aspirador com uma pressão já pré-determinada e a gente passa essa cânula aspirando mesmo as camadas de gordura, principalmente as camadas profundas, para evitar irregularidades no plano superficial da pele e preservar a vascularização. Tá? Os vasos sanguíneos que mantêm a circulação da pele ali, eles são bem superficiais e também é uma região que deve ser evitada. A gente lipoaspira as camadas mais profundas, diminuindo mesmo a quantidade de gordura, abaixando. Quando a gente pega aquela dobrinha, né, que as pacientes mostram sempre no consultório, aquela dobrinha de gordura, é essa gordura que a gente consegue abaixar. Gera um inchaço no pós-operatório, as coisas são feitas com drenagem, todo o protocolo no pós-operatório e depois essa pele volta e modela o corpo. Ah, excelente. Quais são os pré-requisitos aí para a pessoa que tem vontade, né, de fazer uma lipoaspiração? Pode fazer lipoaspiração praticamente no corpo todo? Boa pergunta. Existem áreas mais específicas, tá, na literatura, mais seguras, tradicionais. Existe um mapinha de áreas que devem ser lipoaspiradas, áreas que devem ser evitadas. Isso é muito pouco falado, mas realmente a lipoaspiração não deve ser realizada no corpo todo. Existem áreas específicas, áreas mais perigosas. E o pré-requisito, acho que as pessoas muitas vezes querem emagrecer com a lipoaspiração. A gente vê muito isso no consultório. A lipoaspiração não deve ser realizada para emagrecer o paciente, tá? Jamais. Eu acho que esse é um grande erro de indicação. A pessoa, às vezes, está no pior momento de atividade física, de dieta, às vezes, momento psicológico ruim, está ali no momento que ela vem engordando nos últimos meses ou anos e, ao invés do paciente colocar a cabeça no lugar, entrar com dieta, atividade física, mudanças comportamentais, podendo até mesmo fazer uma lipoaspiração no futuro, às vezes ele quer fazer um bypass e ir direto para a lipoaspiração para emagrecer de um dia para o outro. Isso geralmente não funciona, tá? Acho que o paciente, um bom candidato à lipoaspiração, pesando o risco-benefício mesmo, até do resultado estético e também dos riscos, ele deve estar numa condição legal ali, fora do nível de obesidade, tá? Com atividade física já instalada, com dieta, fazendo todo um planejamento certinho, uma boa avaliação psicológica. No nosso consultório, por exemplo, todos os pacientes passam com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta, a gente tem toda essa equipe multidisciplinar, porque isso é muito importante para ver se o paciente está realmente pronto, preparar, indicar, ver o peso, o índice de massa corpórea, e aí sim você indica uma cirurgia bem feita. A lipoaspiração HD, por exemplo, que está muito na moda aí, né, na mídia, ou LipoLAD, que é a lipo de alta definição, ela é muito interessante, vem evoluindo muito nos últimos anos. A gente usa geralmente tecnologias como o laser, que eu mencionei também, para marcar mais, deixar o paciente mais definida, uma lipo mais marcada, mas ela é uma lipo mais específica ainda nessa seleção de pacientes que você questionou, para pacientes que são mais atléticos realmente, que treinam bastante. Aí a pessoa pode falar, poxa, mas se treina bastante, vai fazer uma lipo? Sim, nesses casos que a lipoaspiração é mais indicada realmente, ela é feita idealmente para gordura localizada, porque a gente tem que pensar sempre que quanto menor o volume de lipoaspiração, mais seguro e melhor o resultado. Então, se o paciente é atlético, às vezes aquela gordura localizada na cintura, nos flancos, que é difícil realmente de sair, principalmente após os 35, 40 anos, isso daí a gente consegue melhorar o contorno, a definição muscular do próprio paciente, a musculatura que ele já tem. Diferentemente do paciente sedentário, que às vezes está naquele pior momento que a gente mencionou, físico, e deseja uma lipo HD para ter os gominhos no abdômen, uma lipo de alta definição. Então a seleção do paciente realmente é muito importante. Olha só, você de casa agora está ouvindo e falando, meu Deus, eu queria tanto fazer uma lipo para emagrecer. Na verdade, não é indicado, né? E você não vai emagrecer com uma lipo, né? Sim. Você vai ali, lipoaspiração vai, né, formar o corpo, né? Esculpir o corpo. É melhor, então, fazer uma dieta antes, começar a caprichar nos exercícios físicos, né, doutor? Para depois a gente pensar, vocês pensarem juntos, médico e paciente, em fazer uma lipoaspiração. Isso é muito comum no consultório, a gente faz exatamente esse planejamento. Fala, olha, vamos fazer dieta, atividade física, tudo. Daqui 6 meses, 1 ano, você volta, a gente conversa novamente. Às vezes a paciente realmente faz tudo bem certinho e volta muito preparada, né? Ou o paciente, como você mencionou, hoje a lipoaspiração masculina também vem muito forte, a gente faz bastante, ginecomastia também com lipoaspiração,
abdômen. Então, os homens têm procurado bastante também, mas às vezes realmente precisa desse preparo que você falou, de fazer todo o planejamento físico, né, de dieta e voltar um ano depois, não tem problema nenhum, muito mais preparada e para diminuir o risco. Porque até um dado interessante para a gente mencionar, existe sim uma pré-determinação do próprio Conselho Federal de Medicina, tá? Isso não é nem da Sociedade Brasileira, a Sociedade Brasileira, claro, endossa esse conselho, mas ele é inclusive do Conselho Federal de Medicina, que a lipoaspiração não deve ultrapassar os 7% do peso corporal do paciente, tá? E também considerando a superfície corpórea do paciente, a gente faz uns cálculos, isso trabalhando dentro do seguro, porque ela pode sim causar uma anemia, ela expolir, o paciente perde proteínas, perde eletrólitos, desidrata. Então, isso também é algo que às vezes é deixado de lado, mas é muito importante e vai de encontro com o que nós mencionamos agora. Mas por que eu não posso emagrecer com a lipo? Esse, para mim, é o principal motivo. Porque se a paciente está muito fora do peso, eu mesmo, né, o cirurgião que vai fazer tudo da forma segura, ele vai precisar segurar o volume para fazer uma cirurgia segura na paciente e a paciente vai ficar insatisfeita com o resultado, vai considerar que foi pouco lipoaspirado e se o cirurgião tentar forçar um pouquinho ali, isso pode ser perigoso, uma anemia importante para a paciente, tem pacientes que às vezes precisam de transfusão, então isso não é legal numa cirurgia de caráter estético. Tá? A gente faz lipoaspiração, inclusive nas cirurgias de reconstrução, por isso que eu falei que o limite é muito tênue. Tá. Nos casos de câncer de mama, quase todos os casos eu faço uma coleta, uma lipoaspiração e lipoenxertia nas mamas, principalmente na área de radioterapia, que a mama fica muito endurecida, a pele fica muito sofrida, a gente melhora a qualidade da pele e engrossa um pouquinho o tecido, às vezes para não ficar com aquela prótese muito marcada. Então a lipoaspiração ela tem diversas aplicações, cicatriz, a gente faz lipoenxertia para melhorar cicatrizes de trauma, queimadura, mas a seleção é muito importante realmente. Os pré-requisitos aí, então, são bem complexos. Tem que ser muito bem afinado ali com o médico para que tudo dê certo, porque, afinal de contas, é uma cirurgia, vai lá para o centro cirúrgico, tem anestesia. Os riscos, vamos falar um pouquinho dos riscos da lipoaspiração? Com certeza. Recentemente, há pouquíssimo tempo atrás, a gente viu aí até o caso de uma modelo que acabou perdendo a vida, que morreu durante um procedimento. A cirurgia plástica, a lipoaspiração, como qualquer outra cirurgia, tem esses riscos? Com certeza. É muito importante lembrar que a cirurgia plástica, estética, né, que nós mencionamos, incluindo a lipoaspiração, é uma cirurgia. E toda cirurgia tem os seus riscos, né? Mas você tocou num ponto que também eu acho crucial, hospital, né? Por incrível que pareça, hoje muitos pacientes ou até profissionais não cirurgiões plásticos ou não médicos, têm esse hábito de fazer uma lipoaspiração no consultório, na clínica, com o paciente acordado, um termo que se consagrou, que eles usam, que é hidrolipo, lipo da hora do almoço. São termos que não são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Plástica, inclusive, e não é seguro fazer uma lipoaspiração no consultório com a paciente acordada. É uma cirurgia, tem os seus riscos que nós mencionamos, precisa ser feita sempre no melhor ambiente possível, que é um hospital, de preferência com UTI, com todo o suporte, tá? Eu acho isso fundamental. E um outro ponto muito importante é a escolha do médico. Desde o princípio, até o próprio médico, o Sérgio, já vai escolher esse ambiente adequado para o paciente, um bom hospital. Idealmente o médico tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ter todo o treinamento adequado. Eu mencionei no começo da entrevista que é um procedimento feito às cegas, então precisa de uma expertise mesmo, precisa de treinamento, inclusive para resolver as complicações possíveis inerentes ao procedimento. Tá? Todo cirurgião plástico, é importante lembrar para o público que ele é cirurgião geral antes de cirurgião plástico. A gente tem que fazer medicina, cirurgia geral, cirurgia plástica e pode fazer alguma subespecialização. Então, você precisa de toda essa formação para, inclusive, conseguir resolver complicações possíveis. A gente nunca pode começar um procedimento como médico que você não sabe resolver as complicações. Então, essa seleção do profissional é fundamental. Tá? Um outro ponto importante é o volume que a gente comentou, controlar muito bem o volume, conversar, inclusive, isso com o seu médico, o ambiente do hospital. A avaliação pré-operatória é fundamental, tá? Os exames... Nós temos uma rotina básica que vai de encontro com a literatura, que é um raio-x de tórax, eletrocardiograma, ultrassom de parede abdominal. Eu peço para todos os pacientes, o paciente às vezes questiona, mas é muito importante porque se porventura tiver uma pequena hérnia, uma pequena alça intestinal, qualquer outra situação na parede abdominal aqui, a cânula cegas pode atingir.
Então, eu peço de rotina para todos os pacientes para a gente aumentar ao máximo a segurança do paciente, ver as outras doenças, as outras comorbidades que o paciente tem também, solicitar exames específicos, exames de sangue, e todos os pacientes devem, idealmente, passar uma avaliação com o cardiologista pré-operatória para avaliação de risco. Às vezes o cardiologista até acrescenta alguns exames, além desse raio-x, eletrocardiograma. Eu sempre deixo o nosso cardiologista parceiro, ou os demais cardiologistas à vontade para acrescentar algum exame necessário, tá? O anestesista também é fundamental, uma avaliação pré-anestésica, ver todas as alergias, as doenças da paciente, programar muito bem a questão pulmonar, se o paciente fuma, tabagista, né? Então, tem toda uma questão de seleção pré-operatória para fazer da forma correta e segura. A prevenção de trombose também é muito importante, assim como em todas as outras cirurgias, tá? Isso envolve todo esse pré-operatório que nós mencionamos, a seleção do paciente, e também durante a cirurgia o uso de meias elásticas para prevenção de trombo durante a cirurgia, após a cirurgia. Hoje nós temos também compressor pneumático que fica ali durante a cirurgia o tempo todo massageando a panturrilha da paciente. Isso também a gente costuma pedir para continuar no quarto, depois no pós-operatório, até a paciente conseguir andar, bombear a panturrilha, porque a gente sabe que esse sangue parado aqui da cirurgia, essa estase, pode realmente causar uma trombose e, eventualmente, uma embolia pulmonar. Então, acho que finalizando, você perguntou dos riscos da cirurgia plástica, eu vou falar as principais complicações possíveis desse procedimento, que acho que é muito importante para o público saber, e justamente para a gente evitá-los e fazer da forma segura, né? Que envolve desde sangramento, algum hematoma, a própria questão da anemia, né, que nós mencionamos, seroma, um acúmulo de líquido, infecção, como qualquer outra cirurgia pode ter. Nós temos alguns riscos inerentes a qualquer cirurgia, como a trombose que nós mencionamos, e alguns riscos mais específicos. Eu acho que o maior risco a ser evitado é a perfuração, que nós mencionamos, que envolve uma boa seleção do médico, principalmente, porque a perfuração é uma questão extremamente técnica, né? Pode ser perfurado tanto o pulmão, né, pelo diafragma por baixo, quanto alguns órgãos abdominais, como o fígado. Então, é um procedimento de risco, sim, se o cirurgião não estiver habilitado. Eu gosto de comparar no consultório com o avião. Quando o paciente me pergunta, eu falo, poxa, não tente voar de avião comigo, porque tem um treinamento muito específico para o piloto de avião, e é perigoso, sim, se você não souber, né? Eu não sei pilotar avião. Então, o cirurgião plástico ele tem que ser muito bem preparado para fazer a lipoaspiração, e ela é perigosa, sim, nas mãos erradas, tá? E, além da trombose, nós temos alguns riscos mais específicos da lipoaspiração, que envolvem a embolia pulmonar. A embolia pulmonar ela pode acontecer tanto por um trombo que eu falei, subindo das pernas para o pulmão, tá? Isso pode acontecer durante a cirurgia, que é mais raro, pode acontecer no pós-operatório, tá? Formar um trombo nas pernas e subir para o pulmão. Então, também é interessante, às vezes, o uso de anticoagulantes, a gente faz isso caso a caso, a meia, todos os protocolos, pedir para o paciente caminhar, eu mantenho a meia pelo menos por 7 a 10 dias. Tudo isso evita uma trombose e uma embolia pulmonar, que pode acontecer, inclusive, nos primeiros dias ou semanas após o procedimento, tá? E existe também a embolia gordurosa, que é algo mais grave e mais evitável, tá? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento nessa questão. Nos Estados Unidos, eles batem muito nessa tecla. Eu acho que isso é pouco falado no Brasil, tá? Nos congressos americanos, todos os anos eles fazem uma task force, né? Uma força-tarefa lá, pedindo encarecidamente para o cirurgião não fazer uma lipoenxertia nos glúteos, dentro do músculo dos glúteos, tá? Por que isso? Porque se você lipoenxerta profundo demais a gordura, principalmente se colocar muito volume, com muita pressão, essa gordura pode ser aspirada pelas veias glúteas e subir para o pulmão e fazer uma embolia gordurosa. Uau. Isso pode causar uma falência do pulmão imediatamente no paciente, até parada cardíaca, dependendo do volume de gordura que subir para o pulmão, que fizer essa embolia. Tá? Então, eles têm uma task force, tem até alguns estados, atualmente nos Estados Unidos, que obrigam o cirurgião a fazer um ultrassom para documentar, comprovar se ele realmente não fez a lipoenxertia dentro do músculo. Tá? No Brasil, nós não temos tanto esse problema, porque já há algum tempo a gente tem um hábito diferente de fazer a lipoenxertia num plano mais seguro, no glúteo, no plano subcutâneo, é o plano que eu não faço dentro do músculo. A gente consegue volumes menores, resultados menores, porém de forma segura, bem longe das veias glúteas, tá? E hoje tem algumas técnicas também mais modernas de cirurgia plástica, os cirurgiões fazem lipoenxertia em diversos outros músculos do paciente, no ombro, enfim. E isso tem que ser muito bem conversado com o cirurgião, muito bem ponderado, porque a lipoenxertia intramuscular, né, dentro do músculo, ela sempre tem um risco aumentado, pode ser aspirada a gordura por alguma veia,
e fazer uma embolia gordurosa. Excelente, doutor. Muito obrigada por essa explicação. Você de casa aí, assim, né? Ficou prestando atenção que nem eu aqui, né? A gente aprendeu muito agora. Então, assim, quando você pensar em fazer uma cirurgia plástica, não é mesmo, doutor? Assim, a escolha, como o doutor Orlando falou, a escolha do profissional é fundamental, né? Porque são muitos conhecimentos, são muitos anos de estudo. Então, não se pode pegar qualquer pessoa, qualquer profissional, sem ter um mínimo de referência e colocar a sua vida nas mãos dessa pessoa, certo? Não é isso? E assim, principalmente desconfie, né? Nós não vamos entrar aqui em assuntos, né, de valores, porque cada caso tem um valor, não é mesmo, doutor? E só que assim, desconfie de preços muito baixos, né? Porque assim, são anos de estudo para oferecer aí o melhor tratamento para a pessoa e assim, então desconfie. Não é mesmo? Porque assim, será que essa pessoa é profissional, tem experiência, tem conhecimento sobre o que está fazendo no seu corpo? Perfeito. E falando em desconfie, acho que uma dica muito legal, que vai de encontro com a sua, é cuidado com, muitas vezes, um marketing exagerado de um cirurgião plástico. Eu sempre lembro que o cirurgião plástico, ele é médico, médico tem currículo, tem história, deve ser pesquisado sim. Qualquer paciente consegue no site do CRM, por exemplo, verificar se ele é realmente médico, entrar no site da Sociedade Brasileira de Plástica, verificar, até o site da Sociedade Americana, que eu também sou membro, você consegue ir lá, jogar na busca. Todos os sites de sociedades do CRM têm busca para você verificar isso. Verifica o histórico do seu médico sempre, se ele realmente tem o registro de especialista, existe o RQE também, isso é verificado no site do CRM de qualquer estado do Brasil. Tá? O RQE garante que ele é especialista mesmo nessa área. Existe o título especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que não é uma prova fácil, então isso também dá uma garantia maior para o paciente. Isso tem que ser verificado se ele passou por todas essas etapas, tá? Porque hoje realmente desconfie, como você falou, Daísa, às vezes o cirurgião tem um marketing fantástico e esconde por trás disso uma falta de currículo, de formação ou até uma formação desonesta, uma formação que ele não tem. Tá? Isso, infelizmente, vem acontecendo muito em alguns lugares e eu acho que o paciente tem que ficar muito atento nisso realmente. Às vezes, hoje, com tanta mídia social, o paciente esquece que o médico ainda é um médico ali, tem aquela questão do currículo, da formação, da história, tem que pesquisar, às vezes até conversar com alguém que fez a cirurgia com ele. Eu acho que tudo isso é muito importante antes de se entregar para uma cirurgia, algo tão importante, né? Cuidado com aquela coisa de, o Instagram dele, a mídia é bonita. Eu acho que é muito sério realmente uma cirurgia, tudo tem que ser feito desde o comecinho, desde a escolha do médico até os exames pré-operatórios e o pós-operatório de uma forma adequada. Hospital, tudo, né? Exatamente. Então, gente, fica sempre esperto, não é tão difícil, né? Perde um tempinho aí do seu tempo, né? Perde um tempinho do tempo, ótimo. Perde um tempinho aí do seu dia. Pesquise sobre o médico, não é, doutor? Vai lá, busque referências, né? Tente conversar, se for possível, com alguma paciente desse médico para ter, né, um pouco mais aí de segurança para você fazer o seu procedimento. Tem alguns pontos, deixa eu voltar só um pouquinho, porque eu acabei falando sobre a escolha do médico, mas eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Alguns pontos, o senhor falou, colocar, esqueci o nome, enxerto. Enxerto de gordura, né? No glúteo, no bumbum. Tem algum outro ponto do corpo que é perigoso também colocar? Eu acho que todos os pontos intramusculares, que nada mais é do que dentro do músculo, e profundos principalmente, são perigosos, tá? Na verdade, não sou eu que acho, né? Isso é realmente uma determinação da literatura, da sociedade americana, principalmente, que bate muito nessa tecla. Então, idealmente, hoje, a gente deve evitar lipoenxertias dentro do músculo, com esse risco de uma veia aspirar e já mandar para a corrente sanguínea. Quando a gente faz uma lipoenxertia menor e no plano do subcutâneo, tudo é mais seguro. Tá. Vamos falar um pouquinho de pós-operatório? Porque o pós-operatório de uma lipo é puxadinho, não é não? Primeiro que fica roxo, porque assim, tem ali uma agressão, posso dizer assim, da cânula. Claro. Ela é agressiva, não é? Exatamente. Fica roxo, fica inchadinho. Por isso que a gente tem que realmente fazer um volume adequado. Não, quanto mais volume, quanto mais aspiração o cirurgião fizer, mais a paciente tende a inchar, ficar roxo.
a ficar com anemia, um pouquinho de anemia sempre acontece na lipoaspiração, então o volume tem que ser baixo realmente por isso, tá? Os últimos estudos mostram, para você ter uma ideia, que a cada litro de lipoaspiração, a gente perde 1 ponto mais ou menos de hemoglobina. Então, um pouquinho de anemia vai acontecer. O paciente tem que se preparar para isso, no pré-operatório já se preparar para aguentar mais firme e fazer uma boa seleção também. Mas quanto mais lipoaspiração o cirurgião fizer, quanto mais grossa for a cânula, depende um pouco da técnica também. E tem pacientes que têm mais tendência a sangrar também, mas pode ficar roxo, inchar. A gente tem protocolos atuais que eu sigo, acho que a maioria dos cirurgiões plásticos modernos hoje seguem, que a fisioterapia já vai na cirurgia da paciente para evitar esse inchaço, esse roxo muito exacerbado. Então, antes mesmo da paciente acordar, de acabar a cirurgia, ela já faz a primeira sessão ali de drenagem, já faz um taping, que são aquelas fitas de contenção mesmo do roxo, do inchaço, para evitar muito inchaço, muito roxo, fibroses no futuro. E já fazem laser também na cicatriz, para cicatrizar melhor. Então, as coisas evoluíram muito, realmente, até dessa forma multidisciplinar. A fisioterapia ajuda muito a gente nessa questão do pós-operatório futuro da paciente, para ela ter menos dor no futuro, menos roxo, menos inchaço. Mas a lipoaspiração realmente tende a inchar. O paciente usa cintas compressivas, fica em média 1 a 2 meses com uma cinta compressiva, faz sessões de drenagem linfática, vai voltando aos pouquinhos às suas atividades, né, do dia a dia. Em média, a paciente fica 1 semana de recuperação em casa, sem ir ao trabalho, sem ir à escola, tá? E depois de 1 a 2 meses, dependendo do caso, volta às atividades físicas, à academia, tem todo um processo realmente. Entendi, tem todo um cuidado pós-operatório, então, que precisa ser seguido aí à risca por esse paciente, não é mesmo, doutor? Agora, sim, dói em quanto tempo, né? Assim, ficar roxo, o senhor falou, tá tudo, né? Mas assim, dói em quanto tempo a pessoa é liberada? 1 semana, mais ou menos, de repouso e depois já consegue retomar a vida e fazer as atividades normais ou não? E também, assim, posso fazer lipoaspiração em várias partes do corpo ao mesmo tempo? Pode. Essa sua primeira pergunta é a mais frequente do consultório de lipo. Dor e quando eu posso trabalhar e malhar. Assim, é muito subjetivo, é muito individual a percepção de dor de cada paciente. Varia muito mesmo na lipoaspiração, porque varia também essa questão do cirurgião, do porte da lipo, das regiões aspiradas, da sensibilidade de dor do paciente. Mas, em geral, ela é muito bem tolerada, com uma boa anestesia. O anestesista também é fundamental na lipoaspiração. Tá? A anestesia que ele aplicou lá atrás, a forma que ele fez, interfere também diretamente no pós-operatório, tá? Então, uma boa analgesia no intraoperatório durante a cirurgia também é fundamental, mesmo depois da cirurgia. Bom anestesista é fundamental. Uma medicação bem feita, bem orientada para o paciente, muito bem realizada realmente pelo paciente, ele tomar direitinho, fazer tudo certinho, as recomendações, fica bem tranquilo. As primeiras 48 horas são um pouco mais chatinhas, mas na primeira semana a maioria dos pacientes já não toma mais nenhum tipo de analgésico, tá? E a gente pede, em média, 1 semana de recuperação em casa, porque eu acho que o paciente se recupera mais fácil, vai estar inchado ainda com aqueles tapings, cinta. Eu acho que o retorno ao trabalho fica mais confortável depois de 1 semana. Tem alguns pacientes que voltam antes, é muito caso a caso realmente. Hoje com home office as coisas estão mais fáceis também para alguns pacientes, mas 1 semaninha é o suficiente para ele ir voltando, para dirigir, tudo numa lipoaspiração. Em relação às regiões que você perguntou, existem regiões recomendadas e não recomendadas, né, que nós falamos também anteriormente, regiões de maior risco. Mas as regiões clássicas que os pacientes pedem, costas, a cintura, que é mais solicitada, né, os flancos, o abdômen, é bem comum. Os culotes aqui ao lado do bumbum, né, no quadril, também é muito solicitado, é seguro. Nos braços, tá? São as regiões mais clássicas de lipoaspiração, a região interna das coxas, tá? Mas existem outras regiões também que são lipoaspiradas. Hoje, com o lipedema, por exemplo, a gente às vezes faz uma cirurgia que está até um pouco fora desse mapa comum para resolver esse problema, que é o acúmulo de gordura, de inchaço nas pernas. E essa lipoaspiração pode chegar até o tornozelo, lipoaspirar a perna, o joelho, umas regiões mais atípicas, mas faz parte do tratamento do linfedema, por exemplo, tá? Existem algumas lipoaspirações realmente em regiões diferentes, até naquela questão de reconstrução que nós falamos, tem pacientes que têm acúmulos anormais de gordura, a gente lipoaspira o rosto, são infinitas as regiões lipoaspiradas, mas as regiões clássicas e mais solicitadas pelos pacientes realmente costas, abdômen, flancos, coxas, braços, e está dentro do habitual.
Excelente, doutora. A gente tem a participação das pessoas aqui no nosso programa. Eu gosto disso, eu sempre falo, né? Que assim, é tão bom quando a gente começa a trocar a informação. Com certeza. Olha, o Pedro está participando com a gente, Ana Maria Falquete, a Delva, a Alessandra. A Alessandra disse o seguinte, olha... bom dia, confio no canal. Vocês poderiam indicar profissionais confiáveis, pois nessa área existem tantos que deixa a desejar, ou clínicas para quem está buscando. Eu indico aqui, Dr. Orlando Ferrari Neto, certo? Vamos até colocar aqui na tela, né, o @, onde você pode aí saber um pouco mais sobre o trabalho que ele faz. Tem um telefone também aí do consultório. Dr. Orlando está há quanto tempo já nessa área? Nossa. Já tem um tempo, Muitos né? anos. Muitos anos. Só a nossa formação leva 13 anos, né? 13 anos fazer medicina, cirurgia geral, plástica e mama. É uma formação muito extensa e são muitos anos aí. Mas ela tocou no assunto, Alessandra, importante, eu vou aproveitar o gancho dela, tá? Eu acho que muito disso foi respondido realmente com essa questão de site do próprio CRM, tá? Independentemente da região do Brasil que você tiver, ou até de fora, a gente opera também pacientes de fora do Brasil que vêm, fazem telemedicina, mas mesmo assim continua valendo essa pesquisa do CRM. No Brasil é obrigatório o médico ter um CRM registrado. No CRM você consegue ver se ele tem o registro no quadro de especialista, o RQE também, site da Sociedade Brasileira de Plástica, site da Sociedade Americana, currículo. Currículo é fundamental, nós temos serviços sérios de formação dos cirurgiões, temos serviços não tão sérios. Eu acho que tudo isso tem que ser pesquisado também. Hoje eu vejo que as pacientes esquecem um pouco essa questão do currículo, trabalhos publicados, ver se o médico faz ciência também, se ele participa de ensino, se é professor. Eu acho que tudo isso pesa bastante na qualidade da formação médica, mais do que a questão do número de fotos que ele posta, na minha opinião médica, tá? Mas ela tocou no assunto importante, Alessandra, sobre procurar clínicas. Eu acho que esse é um gancho muito importante. Isso vem crescendo muito no Brasil, tá? E isso, na opinião dos médicos mais sérios, não é uma prática muito bacana, tá? Idealmente, o paciente deve procurar o médico, escolher o seu médico particular, enfim, ou se ela tiver um convênio, ela pode também procurar o ambulatório do convênio dela, mas procurar uma clínica que já tem todo um aparato, os médicos ali que vão te operar, geralmente em cirurgia plástica não é legal. Hoje nós temos muitas operadoras de saúde, isso não é recomendado, na verdade não é nem legal no Brasil, tá? No sentido legal, mas elas existem e cada vez mais, tá? Então é comum a paciente ir atrás às vezes de preço, como a Daísa mencionou anteriormente, e hoje tem até clínicas caras, não é mais só essa questão de preço. E a paciente busca porque essa clínica tem um marketing muito forte, fez uma mídia muito bonita, com muitas vezes pacientes famosos, e gera essa ilusão de que a clínica é boa e vai dar uma boa cirurgia plástica. Eu acho que esse não é um caminho seguro, eu não recomendo, tá? Como médico ainda acredito que o paciente deve procurar o médico que ele deseja operar sempre que possível, e não uma clínica porque uma paciente famosa operou e ficou bonita a foto. Eu acho que dessa forma você já começa uma relação muito pouco pessoal com o seu médico, muitas vezes nem sabe quem é o médico que vai te operar, e a clínica, tem algumas clínicas aqui em São Paulo, por exemplo, que fazem um protocolo de Fordismo, de produção em série, que eu acho que diminui a segurança do procedimento, tá? Nada como você realmente procurar o seu médico, fazer toda a avaliação, o ideal é que o seu cirurgião plástico tenha até o próprio anestesista, como nós temos a nossa equipe de anestesia fixa, que a gente se conhece, que a gente conversa, faz os protocolos, a gente tem o nosso nutricionista, que a gente senta, conversa, faz tudo, fisioterapeuta. Eu acho que toda essa base é fundamental. Se você procura uma clínica para operar, na minha opinião, já não começou bem o protocolo, porque a clínica não vai te operar, é o médico que vai te operar. Você confia numa clínica que, geralmente, além de não ser uma coisa legal, operadora de saúde, os médicos vão trocando, vão rodando nessa clínica. Às vezes eu vejo muitas pacientes queixando-se disso no pós-operatório com algum problema. Eu falo, vim te procurar porque o médico que eu operei já não está mais lá, já mudou, já saiu, não consigo falar, a clínica já falou que meus retornos acabaram. Então, eu acho que não é o mundo ideal. Quando você vai operar, você tem que pensar sempre no pós-operatório, se o médico vai te seguir, vai te dar os retornos, e se ele é o seu médico ou se você operou com aquela clínica. Eu acho que, aproveitei o gancho da Alessandra, que eu acho importante. Excelente. Isso.
A gente teve uma aula hoje aqui sobre cirurgia plástica, né, com o doutor Orlando Ferrari Neto. Olha, gente, a Delva também escreveu aqui, doutor, é o seguinte, olha, tenho vontade, né, mas não tenho coragem de fazer, me dá medo. Mas depois de tudo que a gente escutou aqui, Delva, assim, se a gente buscar certinho, a gente tem que entender que cirurgia plástica é uma cirurgia diferente de todas as outras. Você tem que buscar o profissional correto, certinho, com todos esses requisitos, que é uma cirurgia segura. Com certeza. E, inclusive, aproveitando o gancho dela também, que falou que está com medo, que não sabe se deve fazer, não é tão incomum a gente contraindicar cirurgia, tá? Cirurgia plástica, por exemplo. Eu contraindico muitas cirurgias. Então, às vezes, uma paciente que está insegura como ela, não sabe se realmente vale a pena ou não, principalmente quando é estético, né? Infelizmente, na reconstrução, às vezes a paciente não tem essa opção numa queimadura, câncer que a gente faz, mas uma cirurgia estética dá para a gente avaliar caso a caso e não é incomum realmente contraindicar. Às vezes uma paciente como ela insegura, o melhor caminho é passar com uma consulta mesmo, com um cirurgião sério, habilitado e conversar. Tá? Se ela se sentir segura... Exatamente, ou o próprio médico pode não se sentir seguro. Exato. Às vezes eu avalio o caso e falo, olha, acho que não vale a pena fazer, ou não vale a pena fazer hoje, ou não vale a pena fazer tudo o que você quer. Né? Um exemplo muito comum que eu vejo diariamente no consultório são pacientes pós-gestação, que às vezes chegam muito empolgadas ali, querendo já resolver o corpo inteiro, pedindo para operar mama, fazer lipo, fazer abdômen, fazer pálpebra, fazer... E a gente tem que, tem que falar, calma, vamos frear um pouquinho, às vezes não é contraindicar tudo, claro, mas vamos dividir, vamos fazer uma parte, fazer com segurança, pensar sempre no tempo cirúrgico, no tanto de sangue que a paciente vai perder, no pós-operatório, dor, recuperação, tudo que a gente conversou anteriormente. Então, às vezes, a gente contraindica realmente ou toda uma cirurgia ou parte da cirurgia. E eu acho que essas pacientes como ela que estão, às vezes, inseguros, o melhor caminho é uma boa consulta mesmo com o cirurgião plástico, às vezes para contraindicar mesmo, contar seus anseios, seus medos, e aí, porque você acha, e decidir junto com o médico, às vezes decidir por não fazer, ou fazer só uma parte. Eu acho que é importante mesmo essa conversa. Muitíssimo obrigada. Fica aqui na tela, então, para vocês aí o @ do Dr. Orlando, também o telefone aí. Muitíssimo obrigada por todas as explicações, por essa aula de cirurgia plástica que você deu pra gente aqui hoje. Eu que agradeço. Tudo Mais. Muito obrigada, Foi um prazer. Viu?